Olá, alunos, tudo bem? Estamos, então, dando continuidade aos nossos estudos sobre a civilização romana. E para a aula de hoje, a gente está dando prosseguimento aos estudos da República Romana, que é o segundo período histórico da civilização romana. A civilização romana é dividida em 3 períodos históricos: monarquia, república e império. E a República é o segundo período histórico, ele é um período muito longo, e por isso mesmo nós dividimos essa aula sobre a República Romana em 2 vídeos. O primeiro vídeo, que já foi postado, e o vídeo, então, da aula de hoje, contendo aí mais informações sobre a República e principalmente focando no fim dessa segunda fase, né, desse segundo período histórico, que foi a República Romana. Bom, quando falamos em República Romana, né, estamos falando aí de um período muito importante. É um período de intensa riqueza e principalmente um período de muita expansão territorial. A República Romana, liderada pelos Senado, né, pelo Senado, pelos patrícios, vai ser uma política voltada à expansão territorial, a dominar outros povos e, através dessa dominação, a arrecadação de imposto. Né? Então, vai ter uma entrada de riqueza com essa arrecadação de imposto muito intensa no período da República Romana. Bom, já vimos então algumas características da República Romana, né, da sua política, as classes sociais na aula anterior, e hoje então a gente dá prosseguimento aos estudos aí, iniciando então com a expansão territorial, que foi uma marca aí muito forte da República Romana. Então, quando a gente lembra da República Romana, a gente lembra de uma política liderada pelo Senado, com esse projeto de expansão territorial, né, expandir o poder da República Romana sobre outros povos e, com isso, aumentar o fluxo de riqueza e a entrada de riquezas de vários gêneros, né, seja riqueza tanto em pedras preciosas, com a arrecadação de impostos, seja também a entrada de riquezas de produtos agrícolas através desse processo de dominar outros territórios. Bom, então a expansão territorial permitiu isso, né? Permitiu essa riqueza que vai vir através do imposto, da dominação sobre outros povos, permite então que a República Romana fique muito rica. Ela vai ter uma concentração de renda, uma concentração de riqueza muito forte. Isso vai fazer com que a República Romana invista, através dessa riqueza que está fazendo parte aí da sua política, da sua economia, na sua própria no seu próprio cenário, né, no seu próprio território. Então, teremos aí investimentos em obras públicas, muitas praças, chafarizes, jardins, bibliotecas, fóruns, investimentos também na arquitetura, engenharia, na construção de templos, em aquedutos. Então, você vai ter uma engenharia muito forte na República Romana, você vai ter a construção de templos, a arquitetura, investimentos em obras públicas também, tudo aí consequência desse processo, dessa riqueza oriunda, né, dessa arrecadação de imposto, aumentando então a influência, o poder, o prestígio, né, sobre outros povos, sobre todo o mar Mediterrâneo. Então a República Romana ela está ganhando muita fama nesse momento, nessa segunda fase. A República Romana ela vai ter muita influência sobre outros povos, né? Ela vai decidir a economia de outros povos, a sua política, vai dominar. E também vai ter a influência dos militares, lembrando que toda essa expansão territorial, nessas guerras de conquista, vai ter aí, obviamente, a participação dos militares, que vai se tornando, então, uma força política, né, uma força aí muito importante também na República, que lá no final da República vai acabar aí promovendo uma rivalidade com o Senado. Senado de um lado e os militares do outro. Mas nesse momento da expansão territorial, os militares estão aí nesse processo aí de conquista territorial também, e com isso aumentando seu poder e prestígio e também o seu apoio popular. Em vários períodos de guerras de expansão territorial, nós temos aí uma das guerras mais famosas, que foram as guerras púnicas. E o que foram essas guerras, né? Se a gente lembrar aí de um dos povos antigos lá do Oriente, conhecido como fenícios, vamos lembrar que uma característica muito forte da sua cultura era a criação, né, e a fundação de diversas cidades. E os fenícios fundaram uma cidade no norte da África chamada Cartago. É essa cidade que a República Romana vai ter interesse em dominar.
porque nesse momento Cartago é um importante porto, ele é uma importante cidade comercial que dominava os povos no norte da África também, e dominava principalmente o mar Mediterrâneo, partes do mar Mediterrâneo, para esse comércio que já acontecia entre os povos. A República Romana vai ter interesse, então, em dominar essa cidade fundada pelos fenícios, e, com isso aí, acabar dominando todo esse poder que existia nessa cidade, conhecida como Cartago. Bom, o cenário, né? Existia um domínio do mar Mediterrâneo, então, existia uma liderança da cidade de Cartago sobre esse mar, sobre o comércio, né? Cartago é uma cidade fenícia, fundada pelos fenícios, conhecida aí como povos navegadores, e ficava, então, ali no norte da África, dominando as cidades ao redor, né? Todo o comércio, principalmente o comércio marítimo. Então, a República Romana, nesse momento, né, ali em 200 a.C. até 100 a.C., vai ter esse interesse em expansão territorial, e uma dessas cidades que ela vai ter interesse em dominar vai ser a cidade de Cartago. Ela vai ver a cidade de Cartago com esse interesse econômico, né, esse interesse em dominar essa importante cidade antiga que já existia há muito tempo, para aumentar o seu controle, principalmente o controle marítimo. Bom, ao todo foram 3 guerras para dominar a cidade de Cartago, né? Foram 3 guerras entre os romanos e os cartagineses, entre 264 a.C. até 146 a.C. Lembra que o período que nós contamos antes de Cristo é um período que está em regressão, né? Em 600, 500, 200, 100, até a chegada de Jesus Cristo, que é o marco zero do nosso calendário cristão, e aí o tempo, né, o calendário histórico começa a ser contado de forma progressiva, né, 1, 2, 100, 200, 2000 e 2020, como nós estamos. Então foram 3 guerras ao todo aí entre romanos e cartagineses, e claro que os romanos então acabaram vencendo essa guerra, a cidade de Cartago, dominando e controlando principalmente o mar Mediterrâneo. Essa expressão mare nostrum, né, em latim, mostra aí que agora o mar Mediterrâneo pertencia aos romanos, à República Romana. Então, entre todas as guerras de expansão territorial, essa guerra púnica foi uma importante guerra, uma guerra histórica, né, entre os cartagineses e os romanos, onde os romanos acabaram saindo vitoriosos. Bom, então falamos em república, né, que é um importante período, é um período de muito apogeu, é um período onde a república, né, a sociedade romana está se consolidando, as classes sociais, expansão territorial, aumento, né, da entrada de riquezas para a República Romana, com muito investimentos, obras públicas. Realmente Roma está com muito poder, muito prestígio, dominando diversos povos. Mas ela também lá no seu final, né, e ali perto de 20 a.C. até 27, ela entrará em crise também. Né? Ela entrará em crise e vamos agora ver as causas dessa crise. A própria expansão territorial foi uma causa dessa crise, né, da República. Por quê? Porque você vai ter um aumento do poder dos militares, que vai acabar sendo uma rivalidade com o Senado, vai acabar promovendo aí uma rivalidade interna entre o Senado, a classe dos patrícios e os militares, controlado pelos generais. Os militares nessa época vai ter um amplo apoio popular, influência nas localidades que eles conquistavam. Então, os povos que eram conquistados pelos romanos acabavam aí meio que apoiando a presença dos militares. E dentro da política nós também teremos alguns processos de crise, como os irmãos Graco, né, onde eles vão estar aí tentando promover reformas mais radicais na política, aumentando aí a participação dos plebeus na política romana, promovendo aí um descontentamento com o Senado. Então o Senado vai agir com muita tirania para essas reformas mais radicais, tanto que os irmãos Graco acabaram aí sendo assassinados. Com isso, o Senado acaba se enfraquecendo. Né? Ele vai ter uma rivalidade com os plebeus e vai ter uma rivalidade com os militares. Então, os militares vão acabar aí se transformando num poder com muito mais força e com muita mais influência do que os próprios senadores, né? Do que os próprios patrícios. Então, essa rivalidade interna entre o Senado e os militares vai acabar permitindo que os militares tivessem, ao longo do tempo, mais poder que o próprio Senado. Também não podemos esquecer da revolta dos escravos, né? A mais conhecida foi a revolta de Espartacus, né? Aí,
principalmente nessas localidades que eram conquistadas, colonizadas, muitos escravos vão se revoltar. Vamos lembrar que na República vai ter um aumento muito grande no número de escravos. Então temos aí esse cenário de crise, uma crise na política, dos plebeus, revolta dos escravos, uma rivalidade interna também entre o Senado e os militares. Diante dessa crise, a solução que eles encontraram foi permitir aos militares uma maior participação na política da sociedade da República Romana, onde foram então criados triunviratos. Nós tivemos 2 triunviratos, que foram 2 grupos de 3 generais, controlando então a política romana. Essa crise no Senado, o Senado se transformando tendo uma imagem muito impopular, corrupção nas instituições, revolta nas colônias, revolta dos escravos, os prestígios dos militares acabando aí promovendo essa rivalidade interna com o Senado. Então, para diminuir a crise, a República Romana traz esses militares através dos triunviratos para tentar conter essas revoltas, diminuir a crise e estabelecer o poder de Roma em suas colônias, né, confirmar, reafirmar o poder da política romana. Então existiram 2 triunviratos que no final não conseguiram impedir a crise na política romana, os próprios triunviratos entraram em crise entre si, os próprios generais começaram a disputar o poder interno para ver quem tinha mais poder entre os 3. Então nós temos aqui o primeiro triunvirato não deu certo, acabou escolhendo o segundo triunvirato, mas esses generais acabaram aí promovendo rivalidades internas, né? O primeiro triunvirato, só para a gente lembrar, Júlio César, essa figura que está no meio, acabou sendo assassinado também por vários motivos, mas principalmente por essa rivalidade interna que existia dentro dos triunviratos. Então, os triunviratos foram criados para conter a revolta, mas dentro do próprio triunvirato acabou tendo essa crise interna, essa disputa pelo poder. Então, os triunviratos não conseguiram solucionar a crise da República Romana, e acabou então permitindo que entre os militares surgisse um poder único, né? O general conhecido como Otávio Augusto, que pertencia ao segundo triunvirato, ele vai acabar aí tendo mais poder de todos os militares dos triunviratos. Ele vai acabar então fazendo um golpe de Estado promovido por ele mesmo, com o apoio dos militares, com o apoio popular, então retirando o Senado como a única influência política e estabelecendo agora uma nova forma de governo, que vai ser o governo do Império. Diante de um cenário político totalmente caótico e sem estabilidade, a saída foi o retorno de uma política mais centralizadora. Afinal, o triunvirato não conseguiu conter todas essas crises internas da República, onde apenas agora a saída foi encontrar uma única autoridade, onde pudesse, enfim, estabelecer novamente o poder romano e a sua influência. É aí que surge Otávio Augusto, que pertencia ao segundo triunvirato, tinha apoio do Senado, tinha apoio popular e conseguiu vencer internamente os outros generais que pertenciam ao segundo triunvirato, Lépido e Marco Antônio. Então, em 27 a.C., ocorreu o golpe de Estado liderado por Otávio, instaurando então um novo tipo de governo, conhecido como governo do Império. E Otávio Augusto se transformou então no primeiro imperador dessa nova fase histórica da civilização romana, conhecida como Império, que é o terceiro período histórico. Lembrando que a civilização romana tem 3 períodos: monarquia, república e império. Quando a gente entra no império, a gente entra através desse golpe de Estado promovido por Otávio Augusto, que pertencia ao triunvirato. O triunvirato não funcionou, não conseguiu conter a crise da República, ele acaba promovendo um golpe com o apoio do Senado, apoio popular, apoio dos militares, instaurando então uma nova forma de governar, conhecida como Império. E aí a gente entra no terceiro período histórico da civilização romana, conhecida como Império Romano. Bom, é isso. Então a gente finaliza os nossos estudos e a próxima aula a gente entra com o Império Romano e as suas principais características. Até o próximo vídeo. Até mais!